Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar do futuro das monarquias pelo mundo. A coroação de Carlos III no Reino Unido revive uma dúvida que acentua com o passar dos anos. Por quanto tempo as monarquias serão capazes de sobreviver? Dezenas de milhares de súditos do rei foram às ruas para acompanhar a coroação. 20 milhões assistiram pela TV. É muita gente, mas são 9 milhões a menos do que os que assistiram ao funeral da Rainha Elizabeth. A pompa foi a mesma. Torraram 100 milhões de libras para fazer o espetáculo, 624 milhões de reais. E muitos não querem saber desses gastos. Aliás, não querem saber de rei. Vaiaram Carlos III e a monarquia, pediram a república. Not my king! Not my king! Pesquisas recentes indicam que a monarquia ainda tem apoio de 58% dos cidadãos do Reino Unido. Mas dos jovens entre 18 e 24 anos, só 32% apoia. A monarquia britânica é a mais famosa do mundo, mas está longe de ser a única. 43 países adotam esse modelo de governo. Mas é preciso levar em conta que muitos fazem parte da Commonwealth, a comunidade de ex-colônias britânicas que, por tradição, consideram Carlos III como chefe de Estado. Claro, todos esses países têm seu próprio chefe de governo, que é quem comanda de fato. Na Europa, países como Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia são monarquias, todas parlamentaristas, a exemplo do Japão. No Oriente Médio, a lista inclui a Arábia Saudita e o Catar, duas monarquias absolutistas, onde o rei manda, todos obedecem e a religião é a lei. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Sérgio Martins Costa Coelho, advogado de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Conversamos também com Fabiana Figueiredo dos Santos Santiago, professora universitária e mestre em Direito. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a professora Fabiana. Professora, por que a gente sabe o rei não governa, mas ele tem um certo papel político, vamos dizer assim. Seria talvez um papel no inconsciente coletivo, que representaria uma unidade do Reino Unido? Seria alguma coisa assim, não? Ele ainda tem importância de fato? Então, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada. Então, o rei, né, a Inglaterra está numa monarquia, né, como o próprio Ovid falou, está numa monarquia parlamentarista. O que significa isso? Significa que o poder de governo, efetivamente, né, de tomada de decisões políticas, sociais, fica a cargo do primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento, especificamente pela Casa dos Comuns, pela Câmara dos Comuns, né? Então, ele vai ser eleito entre os pares, né, e vai ser o responsável aí por gerir os atos políticos e sociais do Estado. A monarquia, né, a família real, ela fica com a parte da chefia de governo, né, que é diferente, por exemplo, no Brasil, que são exercidos, todos os dois papéis, pelo presidente da República. Então, na monarquia parlamentarista, o papel, né, da família real, né, agora do rei Charles, então, representar o Reino Unido, né, internacionalmente, e como, né, o Guilherme falou, é um papel também muito simbólico e muito... que vai lidar muito com as tradições inglesas, né, com a tradição e com a unidade inglesa, né? Então, quando você pensa em Inglaterra, logo vem à mente a família real, né? Logo vem à mente a questão da monarquia. Então, tem muito essa questão também de unidade do povo inglês e do povo de todo o Reino Unido, no sentido de ser algo que os une, né? Nesse sentido, algo mais realmente ligado às tradições, à cultura, né? Muito mais do que efetivamente as questões políticas, né? As questões políticas
ficam a cargo do primeiro-ministro. Lembrando que eles, né, os membros da família real, eles são proibidos, inclusive, de falarem em público a respeito de questões políticas. Né? Eles não podem, tamanha a divisão aí, né, que foi estabelecida no sistema aí monárquico parlamentar instalado na Inglaterra desde aí da Revolução Gloriosa. Sérgio, a reportagem que abriu o programa fala sobre pesquisas que indicam uma queda na popularidade da família real, da monarquia propriamente dita. Apenas 58% de todos os cidadãos apoiam a monarquia. Entre os jovens, esse número é muito menor, o que traz uma certa preocupação quanto ao futuro por parte da família real. Afinal, são apenas 32%. E se a gente lembrar que no Reino Unido estão, por exemplo, a Escócia, o País de Gales, e no caso da Escócia, inclusive, há um forte sentimento de independência, a coisa se complica um pouco para o futuro da família real, ou não? Você acha que essa é uma tradição, quase milenar, né? Estamos chegando perto de 1000 anos. É tão forte que resistiria a tudo isso? Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. A pergunta é, de fato, muito interessante. Primeiro, é preciso notar que o ritual da coroação em si, que nós assistimos, ele é um ritual predominantemente inglês, um ritual milenar, com elementos mais da coroação dos reis ingleses do que outros. Digamos, as funções cerimoniais de outras partes do Reino Unido são presentes de forma um pouco acessórias, como a Pedra do Destino, que fica embaixo do trono, algumas participações de regália e, sobretudo, de forças cerimoniais escocesas também está presente. Bom, agora, a questão da independência política de um país e da manutenção do monarca como o chefe de Estado não é uma necessidade. Isso vai depender muito da forma como o processo de independência se concretizar e dos arranjos que sejam feitos. A Commonwealth, que congrega vários países que já foram, em algum momento, colônias britânicas e que mantém a rainha como chefe de Estado, tem independência política completa, mas mantém por razões próprias, por razões de tradição, por razões cerimoniais, por razões até diplomáticas em alguns casos, a figura do rei, do monarca, como chefe de Estado. Então, a simples independência política da Escócia não quer dizer necessariamente uma abolição da monarquia. Mas, claro, é preciso ver o contexto em que esse processo eventualmente se desenrolaria. A título só de informação, entre os países citados pelo senhor, que fazem parte da Commonwealth, estão, por exemplo, o Canadá, a Austrália, algumas ilhas do Caribe, que são 43, né? São muitos os países. Professora Fabiana, e por que, na sua opinião, como indicam as pesquisas, a família real, a monarquia, está perdendo terreno no Reino Unido especificamente? Por quê? Então, a família real, ela tem uma ligação muito forte, ela representa, né, de forma muito forte a questão do imperialismo, né, inglês, a questão da cultura de escravidão, né, escravocrata. A Inglaterra foi o segundo país, né, que mais se exerceu, se teve a questão da escravidão, né, ela só perde para o Brasil. E quando você pensa numa família real e toda aquela pompa e circunstância remete muito a esse passado, né? Tanto que uma das questões do rei Charles já foi abrir os arquivos relacionados à escravidão, né? Relacionados ao comércio escravagista. Então, essa questão, essa lembrança né, que a família real gera, e a questão também da disparidade, né? Quando você vai ver os números da família real, né, o patrimônio de bilhões de libras, né, os valores que eles recebem, né, do fundo, né, dos súditos, e diante de uma realidade de um país que não está numa situação econômica tão favorável assim, a população sofrendo, né, com leis mais rígidas, com legislações trabalhistas mais rígidas e tudo, então é uma situação realmente que escancara ali uma desigualdade, né, entre aqueles poucos escolhidos, né,
por Deus e o resto da população, né? Então, muitas críticas são nesse sentido, dessa representatividade de um passado não glorioso da Inglaterra, no sentido de um imperialismo e de um comércio escravagista, e essa questão da disparidade com o resto da população, né, dos valores exorbitantes, do luxo, né, que representa ali toda a família real, né, toda a coroa, né, de modo real, os palácios, né, as propriedades. Então, isso tudo reflete aí, acaba gerando essa sensação e esse sentimento realmente de inconformidade de grande parte da população. Professor Sérgio, todo esse luxo, ostentação, esses gastos certamente pesam, mas, como disse a própria professora Fabiana, não é a única explicação. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender por que há esse movimento, há essa percepção de que a família real e a monarquia perdem terreno no Reino Unido. As monarquias, em geral, elas têm sempre um momento crítico na sucessão dos monarcas, sobretudo quando se trata de um reinado tão longevo quanto foi o da Rainha Elizabeth. De modo que essas questões elas vêm à tona. Quer dizer, a monarquia tem uma relação muito grande com tradição. E tradição é uma palavra, etimologicamente, que vem do latim tradere, que significa carregar. Quer dizer, ela, de uma maneira, conecta o presente ao passado e dá um certo sentido de unidade entre esses dois, mas também carrega as vicissitudes, os males desse passado e, de alguma maneira, deixa os presentes na vida cotidiana. Então, essas questões da reparação pelos atos imperialistas da Inglaterra, sobretudo na África, nas colônias, ela, de fato, é um peso bastante grande e que, se a monarquia quiser se manter, vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber se adaptar a essas novas exigências de uma maneira que não havia na época da coroação anterior da Rainha Elizabeth. No entanto, é interessante notar que também na época em que a Rainha Elizabeth foi coroada, havia uma situação crítica, havia um país recém-saído de uma guerra devastadora, havia uma situação econômica muito difícil, igualmente, havia o fim, efetivamente, do Império Britânico, quer dizer, uma época de transição. É preciso saber como que o público inglês e como que a monarquia em si vai equacionar isso, e me parece essa a chave. Então, sim, há de fato um problema, os aspectos mencionados pela professora são todos bastante válidos, e eu acrescentaria esse, que a sucessão de monarquias é sempre um momento crítico. Professora Fabiana, outros países europeus, como lembrou a reportagem, praticam o regime monárquico combinado com o parlamentarismo, o que garante ou pelo menos suaviza essas percepções todas que se tem a respeito da monarquia. Percepções negativas, muitas vezes, né? Eleitos por Deus para ocupar o poder e exercer da forma que achar mais conveniente. Nas monarquias parlamentaristas não é assim. Não é assim, não. No Japão não é assim, na Suécia não é assim, na Noruega. Mas é assim em outras partes do mundo. Nessas partes do mundo, especificamente no Oriente Médio, como é que se dá o regime monárquico de fato? O que significa absolutismo naquele caso? Mas eu vou pedir que a senhora responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do futuro das monarquias pelo mundo. Os nossos convidados são Sérgio Martins Costa Coelho, advogado de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Nós conversamos também com Fabiana Figueiredo dos Santos Santiago, professora universitária e mestre em Direito. Fabiana, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Nós falamos de monarquias constitucionais, monarquias parlamentaristas na Europa e no Japão. No caso da Europa, além do Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Holanda, Suécia, Noruega,
Há uma série de países que praticam, mas há também monarquias chamadas absolutistas, a exemplo daquelas da Idade Média, até antes da Revolução Francesa. Mas elas sobrevivem e com um outro caráter, que é um forte sentimento religioso no seio dessas monarquias. O Alcorão, muitas vezes, vira quase a constituição desses países. Lá, a diferença é muito grande para um regime parlamentarista. Eu gostaria que a senhora nos explicasse como é que funciona a monarquia nesses países e qual é a exata diferença em relação a uma parlamentarista. Então, vamos só rapidamente explicar a questão da monarquia para diferenciar com relação ao presidencialismo, né? A diferença entre ela e o presidencialismo diz respeito a quem vai exercer esse poder e qual forma que ele vai chegar ao poder. Né? No presidencialismo é eleito pelo povo ou de forma indireta, né? Pelo povo ou pelos representantes do povo, e na monarquia, esse poder, ele advém de uma linhagem hereditária, né? Ou de uma eleição, como no caso, por exemplo, do Vaticano, né? Uma escolha ali do Papa, que é o chefe de Estado, chefe de governo. E aí, então, no caso da monarquia, que vai ter esse poder, então, herdado, né, ou no caso específico do Vaticano, escolhido ali, ele vai ser exercido aí a depender da forma de governo, né, então da forma como esse governo vai se relacionar com seus súditos, vai ser exercido de maneira plena ou de maneira limitada. Quando a gente pensa numa monarquia parlamentarista, a gente está pensando numa monarquia limitada, né? Essas limitações começam lá com a Magna Carta de 1215, né? Continuam ali, a Carta Magna, a Magna Carta ela estabelece vários direitos e garantias, né? Estabelece a questão, por exemplo, da tributação, que tem que haver uma aprovação pelo parlamento. E vai ter a Revolução Gloriosa, e esses limites, então, vão sendo mais estabelecidos e, às vezes, ampliados, de modo que o poder do monarca ele é diminuído, né? E passa realmente a chefia de governo a ser exercida pelo parlamento, chefiado pela pessoa do presidente, pela pessoa do primeiro-ministro. No caso da monarquia absolutista, esse relacionamento entre o monarca e os seus súditos, ele não sofre limitação legal, né? Não sofre uma limitação com base na Constituição, como, né, a questão do sistema parlamentar, mas ela tem só uma lei de Deus, né? Principalmente essas monarquias absolutistas do Oriente Médio. Há uma confusão aí, né, entre a questão das leis divinas, né, da religiosidade da política, e não há esse limite, né? Então a vontade do monarca ela vai ser soberana e vai ser absoluta sobre os seus súditos, né? Então essa aí é uma diferença. Então esse relacionamento monarca-súditos é a diferença aí entre a monarquia parlamentarista e a monarquia absolutista. Lembrando que a Europa já foi, né, palco de várias monarquias absolutistas. Né, a gente tem aí vários exemplos, né, inclusive a Magna Carta, ela chega num contexto que o rei João Sem Terra, ele está ali ultrapassando, né, o bom senso e estabelecendo legislações extremamente pesadas, extremamente impopulares, e aí os barões, né, se reúnem e fazem com que ele assine, né, que ele se submeta aquele documento, né, que vai estabelecer ali em 1215 o devido processo legal. Então essa é a diferença, né, dessas monarquias, a questão realmente do relacionamento e da participação dos súditos no governo, né, porque quando a gente pensa numa monarquia parlamentarista, há a eleição daqueles comuns, né, que a gente chama de comum, que está na Câmara dos Comuns, né, que seriam deputados. Há uma eleição, mandatos aproximadamente de 5 anos, ou até que seja dissolvido o parlamento. Então, há uma participação do povo, né? Na monarquia absolutista, não. A vontade a lei confunde-se com a vontade do monarca e do soberano.
Eu queria só pedir, fazer um adendo à pergunta anterior, que fala a questão, que o professor, né, falou muito bem, a questão da sucessão do monarca, né, quando a gente muda a figura ali do monarca, que há realmente uma resistência, a gente tem que pensar também no próprio carisma pessoal, né, dos atores aí envolvidos nessa situação. Né, a Rainha Elizabeth, ela falece e deixa um legado de quase 100% de aprovação, se não me engano, 80 e poucos por cento de aprovação perante a comunidade inglesa. Diferente, né, do rei Charles, né, hoje os mais populares são os filhos, né, é o filho e a nora, né, então, assim, eu acho que tem muito a ver também essa questão do carisma pessoal, realmente, também, que vai acabar, vai dar um pouco mais de trabalho, né, pro rei Charles, o fato dele ser mais velho que a mãe, né, a mãe conseguiu, ela ficou 7 décadas no poder, então ela conseguiu contornar as crises, né, a crise com os filhos, com a Lady Di, e ele não vai ter tanto tempo assim. Professor Sérgio, as monarquias nesses locais que a gente falou por último, no Oriente Médio, não parecem estar em xeque, como às vezes parece estar a monarquia inglesa. Por que não? Essa é uma pergunta bastante difícil, né? Exigiria algum tempo, talvez alguns dias, meses, com uma resposta satisfatória. Talvez nós não conheçamos tanto sobre essa monarquia, sobretudo talvez não conheçamos tanto sobre opiniões populares. Então eu gostaria de fazer esse adendo que talvez, sobretudo em regimes que além de absolutistas têm esse viés ditatorial, não tem esse apreço por direitos de livre expressão, enfim, a possibilidade de que você conduza uma oposição estruturada ao governo, um cenário autoritário, talvez nós não saibamos o que efetivamente a população acha. No entanto, é importante dizer também que, sobretudo em culturas tão diversas, outros fatores pesam. Quer dizer, um regime ele não consegue se manter exclusivamente pelo uso da força, e se o mantém é por um tempo muito limitado. Um regime que tem que o tempo todo se impor pelas armas, ele é instável. Então deve haver alguma forma de consenso. Agora, extrapolaria, eu acho, tanto tempo dessa resposta quanto os meus parcos conhecimentos orientais, meus parcos conhecimentos sobre o Oriente Médio e sobre as monarquias que lá estão. Mas eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que a professora Fabiana mencionou na resposta que ela deu à pergunta anterior, que me pareceu muito interessante, que é justamente a limitação maior que um rei tem. Quer dizer, a monarquia parlamentar, ela faz com que a monarquia deixe de ser o Estado e se torne um órgão do Estado, se torne uma das funções do Estado. O rei passa a ser uma função pública de extrema relevância, mas ainda assim não tem a autonomia que tem um monarca absolutista. Isso é interessante, na coroação é refletido com uma série de juramentos. A coroação ela tem 2 significados e 2 grandes momentos principais. No início é a aclamação popular, simbolicamente representada pela aclamação de crianças em geral, na abadia de Westminster, e depois uma série de juramentos que o rei faz em relação ao respeito à Constituição, em relação ao respeito ao parlamento, e só no final a consagração, a parte religiosa, porque também no Reino Unido há a dimensão religiosa das coroações, que é a unção do rei, que eles chamam de anointing, de modo que esse viés de limitação do poder na monarquia parlamentar, sobretudo na monarquia inglesa, é muito forte, muito presente, e é interessante porque os parlamentos eles são menos estáveis que os presidentes, não é? Os regimes presidenciais, eles têm uma duração de mandato correta. O parlamento, nós vimos agora há pouco, uma sucessão de 3 primeiros ministros em poucas semanas. Nesse sentido, há um contrapeso entre a função de chefia do Estado, que pressupõe uma estabilidade, uma certa duração, e a chefia de governo, que responde muito imediatamente aos clamores, às demandas populares. Professora Fabiana, a gente falou do Reino Unido e do Japão, são 2 lugares onde a monarquia tem um peso muito forte. Não são os 2 únicos lugares, no restante da Europa a gente citou uma série de países, mas nesses outros países europeus, a impressão que pelo menos eu tenho é de que essas monarquias não têm um peso tão grande.
talvez a Espanha um pouco, mas o rei na Noruega, o rei na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, naqueles países todos, a Casa Real tem alguma importância, como tem na Inglaterra? Pelo menos há um culto tão grande à personalidade do rei ou da rainha que está naquele momento no exercício do poder? Não, com certeza não, né? A coroa inglesa é, sem dúvida nenhuma, a mais expressiva, né, nos dias atuais. Não resta dúvida nenhuma com relação a isso. Inclusive com relação aos valores, né? Aos valores, às propriedades, né? Grandes propriedades no centro de Londres, grandes propriedades no País de Gales, na Escócia, né? Então, um patrimônio muito grande, né? Um patrimônio aí formado, né, como eu falei, por riqueza própria, pelos valores recebidos dos súditos e pelas heranças, né? Então, um vai passando para o outro, né? Então, a rainha Elizabeth deixou um valor imenso, eu não vou citar valores aqui para não errar, mas um valor imenso, um patrimônio imenso ao rei Charles. Então, assim, não tem dúvida nenhuma de que hoje é realmente a principal e a maior, né, casa real que a gente tem, né? Não tem comparação com os outros países europeus. Uma última pergunta, professor Sérgio. Eu peço que em 2 minutos o senhor nos diga: ainda há espaço no mundo de hoje, no mundo moderno, para monarquias? Bom, essa é uma pergunta também complexa. Eu diria que pode ser que haja, ou pode ser que não. A dificuldade de um regime monárquico é manter-se conectado com o presente, porque ele representa essa estabilidade. A ideia de uma monarquia é representar a estabilidade, continuidade e perenidade do próprio Estado. Então, numa opinião muito pessoal, me parece que pode ser que haja locais em que esse regime, essa é uma opinião bastante pessoal e não reflete de maneira alguma opiniões institucionais, das instituições às quais eu estou vinculado. No entanto, me parece que há espaço desde que haja esse sentimento de conexão entre passado e presente dentro da sociedade, que haja um consenso em relação à forma monárquica. Naturalmente, isso em monarquias parlamentares. As monarquias absolutistas, me parecem, perdem cada vez mais espaço e me parecem também, numa nota pessoal, que deva ser assim, porque o exercício do poder, efetivamente a gestão da coisa pública, me parece mais eficiente, mais transparente, mais humana e mais justa em modelos democráticos, que são incompatíveis com monarquias absolutistas. Tudo vai depender muito da identidade da nação com o soberano e de como ela enxerga a conexão da própria monarquia na definição da sua identidade nacional. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Sérgio Martins Costa Coelho, advogado de Direito Internacional e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Agradeço também a Fabiana Figueiredo dos Santos Santiago, professora universitária e mestre em Direito. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. É só digitar lá Rádio e TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.